Houve uma conversa muito poderosa que nós vimos ontem, é isto que eu estava dizendo, e nós vimos muito claramente que o Senhor está falando de uma forma muito elevada a respeito de vir diante dEle, de comparecer diante dEle. Não há uma conversa melhor, não há um tempo melhor para uma geração falar a respeito de comparecer diante do Senhor do que esta geração, porque é aí quando você vai diante do Senhor que você trivializa. As pessoas ficam com a mão no bolso e colocando-se na mesma posição de Deus e dizendo: oi Deus, me abençoe. Mas ontem, o que veio em Levítico capítulo 21, versículo 17, que nós lemos até o 23, o Senhor está gritando e colocando diante de nossas desqualificações daqueles que não podem comparecer. E o Senhor essencialmente está dizendo que Ele está traçando um paralelo e fazendo uma relação e dizendo que você não pode se aproximar. Ele está traçando um paralelo entre a santidade e a perfeição daqueles que se aproximam dEle e a santidade e a perfeição do seu santuário. O Senhor faz esta relação, este paralelo, esta linha, conectando de como você comparece diante do seu santuário santo, o seu santo altar, e a santidade daquele altar. Que se você é perfeito e você é santo e você vai dentro do altar do Senhor para oferecer o alimento do Senhor, então o altar permanece santo, não é profanado, não é corrompido. Isso tornou-se tão sério porque o Senhor começou a falar a respeito da deformidade. E se alguém pode aproximar-se dele para sacrificar ou não. Entretanto, nós também vimos que no Novo Testamento Jesus deu as boas-vindas a todo este povo. Então, em Levítico 21, você vê que os cegos ficam fora, os aleijados ficam fora, os surdos ficam fora, os mudos ficam fora, os paralíticos ficam fora, os que têm doenças de pele ficam fora, os leprosos ficam fora, mas no Novo Testamento, quando Jesus vem, Ele agora estabelece um supremo e poderoso sacerdócio, onde agora todos os cegos, surdos, mudos, aleijados podem se aproximar dele. Se você ler a Bíblia em Mateus capítulo 8, você vai ver que todos vieram até ele e ele curou a todos. O padrão do Deus Todo-Poderoso era muito alto, dizendo que toda pessoa que não é nascida de novo é essencialmente repreensível, porque a mancha do pecado está sobre todos. Então ele diz que toda pessoa que não é nascida de novo é essencialmente manchada pelo pecado, e não pode se aproximar de Deus, a presença inatingível de Deus, a temível presença de Deus que é inatingível, a presença de Deus que é totalmente inacessível. Se você ler no livro de Isaías, eu vou ler Isaías capítulo 6, versículo 5. Isso é o que ele diz. Em Isaías 6, 5. Ele diz o seguinte. Novamente, o livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, ele diz: então eu gritei, ai de mim! Estou perdido, porque eu sou um homem de lábios cerimonialmente impuros. Eu estou lendo na versão amplificada. Um homem de lábios cerimonialmente impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, isso é o que o Senhor está dizendo, que se aproximar de Deus não é uma brincadeira. Ele está levantando um padrão e é importante, quando você olha no Antigo Testamento, é muito importante que o Senhor elevou aqueles requisitos levíticos, porque como então as pessoas poderiam perceber a temível santidade de Deus, a requerida santidade de Deus, a temível santidade de Deus. A lei foi dada para que você pudesse entender o que se constitui pecado.
e o que não se constitui pecado, como um compasso para te guiar, um navegador para você saber o que é pecado e o que não é pecado. Então é muito importante que o Senhor estabeleceu isso, embora soasse como uma crueldade a respeito daqueles que são defeituosos, deficientes, mas se você olhar o presente, o Senhor estava dizendo que Ele iria liberar e enviar o Messias. Novamente, Isaías anda nesta presença de Deus que exige perfeição, onde a perfeição é a santidade. E ele está arruinado e diz, não, eu não posso suportar a santidade inatingível de Deus. Se você olhar no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 19, vou ler na amplificada novamente, ele diz, e eles disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O fogo, a nuvem que você me viu chamar e que veio a que sumo, o fogo que sai daquela nuvem é insuportável. A presença de Deus não é uma brincadeira, é isso que ele está estabelecendo aqui. E da mesma forma, nada muda, ele está dizendo que nós estamos manchados, neste tempo, manchados pelo pecado. Toda pessoa que não nasceu de novo é manchada pelo pecado e pela iniquidade. E não pode se aproximar da santidade inacessível de Deus, não pode entrar na Nova Jerusalém, no reino dele, é a mesma coisa. Gênesis capítulo 3, versículo 10, olha isto. Em Gênesis 3, versículo 10, ele diz o seguinte. Ele diz, versículo 9, mas o Senhor Deus chamou Adão e disse, onde está você? E ele respondeu, isso é Adão respondendo, ouvi os teus passos no jardim. O Senhor, eu ouvi o Senhor andando no jardim na viração do dia, e eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. Esta é a gênese, este é o princípio, o começo do pecado se levantando tão fortemente. E não pode, o pecado não pode sobreviver diante da santidade inatingível de Deus. Isto é tremendo. Isto é muito, muito poderoso. E você vê no jardim, no versículo 10, eles fogem da presença de Deus. O homem, quando ele era justo e andando com Deus na viração do dia, mas o pecado criou essa separação, onde agora não é mais possível. Então, Êxodo 33 também. Para apenas fazer com que vocês entendam por que o Senhor estabeleceu as leis. Êxodo 33, versículo 20. Ele diz o seguinte, novamente vamos ler na amplificada, e ele diz, mas ele acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar a viver. Esta é a inatingível, inacessível santidade de Deus. Então o Senhor vem muito claramente aqui, naquilo que nós vimos ontem, o Deus Todo-Poderoso dizendo, veja, eu sou o Deus transcendente. Eu desfruto da transcendência de Deus. Eu sou separado do pecado. Porque esta deformidade da qual ele está falando, aleijado, cego, surdo, mudo, essencialmente está representando a nossa deficiência como humanidade, que toda a humanidade, eu dei o exemplo do sapateiro, ele disse, não, todos têm um defeito. E é verdade que se você procurar defeitos nas pessoas, você vai encontrar muitos, mas ninguém
seria adequado para aparecer diante do Senhor, novamente apontando para a perfeição do Messias, o sacerdócio que estava vindo. Mas o Senhor aqui está falando da perfeição como um requisito, porque Deus é santo. E então, quando o Messias agora vem para cumprir isso, então você pode ver que pela mesma lei agora você vê a compaixão de Cristo, a natureza compassiva, em outras palavras, Deus nos enviando o Messias, a graça de Deus nos enviando o Messias. Então os dois agora interagem. Então é isso que você vê no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Ele diz o seguinte, eu estou lendo novamente na versão amplificada. Em 1 Pedro, capítulo 1, e ele diz que a presença dele é santa e tem que ser honrada. Então você pode entender, o Senhor estava essencialmente se referindo à entrada final na condição eterna, quando você habitará com Deus. Habitando com Yahweh, você tem que ser nascido de novo. Se arrependeu do pecado e se separou do pecado. Ninguém vai entrar na Nova Jerusalém, a não ser que você tenha se arrependido. E é santo. Quando você vê a igreja deste tempo presente, brincando com a salvação, andando sem nenhum cuidado, dizendo que são nascidos de novo e caindo em pecado, você entende que há um problema e haverá um grande problema diante deles aqui. Eles irão encontrar um problema muito sério naquele dia da entrada. Eles enfrentarão um problema muito sério para entrar no céu, o que é uma coisa muito séria. Mas o livro de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 16, ele diz o seguinte, ele diz, porque está escrito, sede santos, separados, porque eu sou santo. Vocês sejam santos, separados, porque eu sou santo. Então, o Senhor está exigindo que todo aquele que se aproxima dele tenha a imagem dele. Então, o sacerdote deveria ficar de pé lá, e quando as pessoas olhavam para a vida dele, olhavam para ele, a perfeição que ele manifestava, eles deveriam ver Cristo, ver Deus Yahweh. Então, o Senhor está traçando um paralelo e uma relação entre a santidade e a perfeição daqueles que se aproximam dele, que se aproximam do santuário dele, o altar dele, e a santidade e a perfeição do santuário. Ele diz que, caso contrário, o santuário dele será profanado. Caso contrário, o santuário dele será corrompido. Isso é impressionante. E este é o toque de despertar que o Senhor está levantando para esta geração também. Ele está perguntando, você está ciente que quando nós nascemos de novo, nós somos chamados a um sacerdócio? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quando você olha no livro de Levítico, capítulo 10, ele diz, agora Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário cerimonial, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano, não autorizado, fogo inaceitável diante do Senhor Yahweh, um ato que ele havia comandado. Então, o Senhor está dizendo que você não pode se aproximar, a não ser que você seja perfeito, você seja santo. Isso é muito sério, esta é a lei exata de Deus. Então, você tem que receber Cristo, este maravilhoso sacerdote que veio, que realmente anulou os requisitos levíticos. Mas o mais importante, você vê no livro de Atos, capítulo 5, de 1 a 11, Ananias e Safira, eles também isso também se aplica a eles. Eles se aproximam da presença do Senhor sem santidade, sem justiça, e então eles são consumidos pelo fogo. O livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, todos vocês conhecem bem o livro de Atos. E então, é uma coisa muito aterrorizante. O requisito da lei, apresentando um paralelo
entre a santidade daquele que vem para sacrificar, aquele que vem para apresentar, vem para adorar o Senhor, e a santidade do altar. A perfeição daquele que vem para adorá-lo e a perfeição do altar do Senhor. Isso é absolutamente tremendo. É por isso que no Salmo 51, no versículo 17, ele diz: o único sacrifício que é aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Lembre-se que eu estou lendo a versão amplificada. O único sacrifício que é aceitável a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, quebrado com tristeza pelo pecado, totalmente penitente, significando arrependido. Isto, ó Deus, tu não desprezarás. Então, é isto que o Senhor está essencialmente dizendo, que Ele está clamando para uma geração que agora possa vir e adorá-lo através deste maravilhoso sacerdócio de Cristo. Um povo que será quebrantado, um povo que vai temê-lo, que vai demonstrar reverência. E no versículo 2 ele diz: lava-me totalmente da minha culpa e purifica-me do meu pecado e da minha iniquidade. Limpa-me do meu pecado. Então o Senhor está dizendo que não tem como a igreja deste dia presente comparecer diante do Senhor no arrebatamento e no reino de Deus no céu, com todo o pecado que ela carrega agora. Isto é absolutamente óbvio na mensagem de ontem. Ele diz: não, você não pode, você não vai. Deus é santo. Que você tem que se arrepender. Você vai ter que se arrepender. Você precisa se apartar do pecado e se preparar para o reino de Deus, para entrar na presença de Deus. Então, em um ponto, estas mini-saias, o homossexualismo na igreja, o aborto, os moços saindo com as moças na igreja, e você acha que é normal? Fumar e beber, que está acontecendo depois da adoração, que eles saem e vão fumar lá fora. Os pastores bebendo, esta imoralidade dos pastores, entendem? Seduzindo uma moça nova que entrou na adoração, ou uma jovem advogada que é nova, que entrou na igreja. Ele leva ela para o escritório dele, então carrega ela no carro dele. Ela não tem emprego, entende? Esta jovem médica, em um ponto isso vai ter que acabar. Esta mentira de que Deus falou com eles quando Deus não falou, falsas profecias, falsos apóstolos, o evangelho do dinheiro, em um ponto isso vai acabar. É isto que o Senhor está dizendo. Caso contrário, será tragédia, será trágico para você. Você vai perder. O arrependimento tem que ser completo. Porque ele diz, novamente, no livro do Salmo 51, 17... o meu único sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Então, a altivez que você vê na igreja hoje, onde os pastores são altivos, não querem se render, não querem se submeter debaixo da nuvem de Deus que visitou, é a isto que ele estava se referindo. O quebrantamento é necessário. Ele diz, o único sacrifício que é aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, um coração cheio de tristeza pelo pecado, totalmente arrependido. Esta resistência e luta contra o arrependimento, eles lutam contra o arrependimento e não pregam arrependimento. Eles querem o evangelho moderno, que é doce para a carne, que é adaptado ao modernismo atual, o rápido culto da hora do almoço com o evangelho moderno. Então, como Deus vai te prosperar e te abençoar, então todos se juntam e oferecem uma oferta rapidamente para ele, então ele os abençoa, com isso que eles chamam de bênção, entre aspas. Então isto vai ter que acabar em algum ponto. Estes abortos, estas gravidez das moças na igreja, as esposas dos pastores chorando, estas esposas dos pastores chorando, por favor, querido, não nos desaponte, você prometeu ser fiel, tira essas moças do carro. Esta coisa vai ter que chegar ao fim. Querido, você vai cair. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não. Esta altivez
altivez e rebelião e revolta e desobediência vai chegar ao fim em algum momento. Então ele diz, um coração quebrantado e contrito, totalmente triste pelo pecado, totalmente arrependido. Isto, ó Deus, não desprezarás. Então o Senhor veio muito claramente ontem. Então ele disse que no Novo Testamento, agora quando Jesus veio, os cegos, os surdos, os aleijados, todos eles agora são limpos. Eles foram limpos. Eles agora foram limpos pelo sangue de Jesus, porque ele estava essencialmente falando das imperfeições dos homens, das imperfeições espirituais dos homens. Se você olhar no livro de Provérbios, isto é o que ele diz. Em Provérbios, capítulo 17, nós vamos ler juntos, ok? No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 11, ele diz o seguinte: o homem rebelde sempre pende para o mal. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Isto é muito chocante. Ele está dizendo que esta geração é uma geração de pecado e transgressão. Então, obviamente, ele estava se referindo a esta geração. Esta geração é caracterizada pela rebelião e pelo pecado, pela transgressão. Eles não honram o Senhor. Não. E eu disse no outro dia que ter um espírito humano sensível, um coração humano que é sensível ao pecado, isso é um dom de Deus, um presente de Deus, porque eles estão se movendo como se eles não pudessem sentir ou reconhecer o pecado. É isso que o Senhor está dizendo? O Senhor diz, não. Eles vêm e fazem o que eles querem com a mão no bolso e dizem, oi Deus, me abençoe Deus. Não. Ele diz que tem que haver reverência e pecado tem que ser chamado de pecado. Que o pecado tem que ser separado daquilo que é santo na sua vida. Vejam os cristãos que misturam os dois. Eles misturam os dois. Então Deus, Ele agora pode te mostrar o seu pecado e te puxar para mais perto de Jesus, onde há perdão. Esta é a missão aqui, porque somente através de Jesus, ao detectar o pecado e ser convicto, então agora você pode compreender, eu preciso de Jesus. Então, é importante que esta geração compreenda a transgressão, compreenda o pecado, a perversidade, a iniquidade, o quanto que eles transgrediram a lei de Deus. Em outras palavras, eles cruzaram a linha que Deus determinou através da sua lei exata. Quando Jesus veio na graça, isto não significa que Deus cessou de ser santo, não, de forma nenhuma. Ele está dizendo que todos os homens mortais violaram a lei de Deus, a sua lei moral. Eles agiram em um ato de transgressão e de violação contra a lei de Deus. Então, nós precisamos retornar, tem que haver retidão. Nós precisamos retornar à justiça de Deus. No que quer que nós tenhamos transgredido, nós temos que retificar pelo arrependimento, porque nós ofendemos a Deus. E o Deus Todo-Poderoso está esperando para você voltar para Ele. Como você vê no livro de Provérbios 17:11. O homem mau pende somente para a rebelião. Então isso significa que toda esta geração é perversa porque eles buscam somente rebelião 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto é uma tragédia. E os sábios contemplam a justiça. Eles contemplam e checam tudo. Quando eles veem o mal, eles são sensíveis ao mal. O coração deles é sensível a isto. Então, esta é uma geração tal que quebrou a lei de Deus. E é por isso que você vê no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, ele diz, por que então a lei foi dada? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Isto é Cristo que você vê aqui. A semente da mulher. A lei foi dada e promulgada por meio de anjos
e pela mão de um mediador. Então ele veio para completá-la agora. Mas, novamente, ele diz que a lei era muito importante para que vocês pudessem entender o que é transgressão, o que é pecado. A lei era extremamente importante. Então, mas para uma geração como hoje, que não tem lei, eles agem como se não tivesse lei. Deus não tem lei. Não há lei. Não há nem lei, nem transgressão. Isso é muito chocante. Porque ele diz que a lei... Porque a lei traz a ira. Então, vocês estão cientes de que há castigo. E onde não há lei, as pessoas pecam. A transgressão aumenta. Onde Deus não julga, o pecado continua na terra. É por isso que o coronavírus veio como um toque de despertar, para dizer para as pessoas, não, Deus julga o pecado. Então o juízo de Deus, o propósito é para despertar as pessoas para o fato de que o pecado é mortal. Mas eles não retornaram. Então, a redenção da transgressão foi muito importante, é muito importante. Eles têm que voltar para Jesus. Esta geração tem que voltar para o Senhor. Porque todos eles pecaram. Vocês viram, perderam o alvo. Eles perderam o padrão de Deus, que Deus deu para eles para governar a graça. Então, eles estão fazendo o oposto daquilo que é correto. Então, é por isso que o Senhor está levantando este alarme nesta hora. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz, porque a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito, e o Espírito aquilo que é contrário à carne. Eles estão em conflito constante um contra o outro, de modo que você não faz o que você quer fazer. Então, novamente, esta é a razão agora pela qual as pessoas têm que voltar para Jesus, porque eles estão andando na carne. Toda esta geração, se você olhar para a igreja, tudo que é carnal, isto está na moda. Isso é admirável para eles. É isto que eles escolhem. Observe os seus filhos. Aqueles que são casados, leva a sua esposa ao shopping. E aqueles que são cristãos, leva a sua esposa e os seus filhos ao shopping para comprar roupa. E você vai ficar chocado pelo tipo de roupa que eles vão escolher. Neste momento, há uma tendência geral para o pecado. É por isso que o Senhor disse que todos têm que se quebrantar, porque o tempo acabou. Eu vi o Messias vindo. O Senhor nos enviou para anunciar a vinda do Messias. E o Senhor está dizendo, todos perderam o alvo. E eles têm praticado a perversidade contra Deus. Eles têm pecado contra Deus e contra pessoas também. Mas pecaram contra Deus. Então ele está dizendo que o pecado tem resultados negativos, tem consequências no final. Tomem muito cuidado. O pecado tem consequências. Especialmente se você é nascido de novo e você sabe o que você deve fazer. Ele diz no livro de Tiago 4,17. Quem, pois, sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Eles estão na igreja. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eles vêm para te encontrar, vamos dizer, as filhas do Senhor da igreja vêm para te encontrar e não estão vestidas adequadamente, você vê que na sua frente elas começam a puxar o vestido, a saia, tentando cobrir as suas pernas assim enquanto falam com você. Isso quer dizer que elas estão cientes? Elas estão cientes daquilo que elas não devem fazer. E como se apresentar lá fora? Vocês agora são sacerdotes de Deus. Por amor a Cristo, não há nenhuma outra religião que pode redimir a humanidade. Vocês estão decaindo de Cristo. Então você vê eles tentando puxar a sua saia com as mãos assim. Você vê isso o tempo todo. Quando eles vão encontrar os pastores lá. Ou quando o pastor está vindo para encontrá-la no escritório. Ai, o meu pastor está vindo. Ai, eu não estou preparado. Ai, me dá alguma coisa para me cobrir. Então elas sabem o que elas não devem fazer. E ele diz aqui, se alguém sabe o que não deve fazer e faz, ou sabe o que deve fazer e não faz, isso vai contar para eles como pecado e Deus julga o pecado. O pecado não vai entrar na Nova Jerusalém. Então uma tragédia tão grande, povo abençoado, uma séria tragédia sobreveio a esta geração. Uma ovelha nova. Elas precisam de direção. Os pastores têm que vir e guiá-las.
Os pastores agora têm que assumir o seu papel e colocar a agenda de Deus e os interesses de Deus primeiro. Mas o problema é o egoísmo que empurra a sua agenda pessoal. E é aí onde está o problema. É por isso que aqui nós temos que preparar uma noiva santa. Você pode ver que em cada mensagem o Espírito do Senhor está repreendendo o pecado, a perversidade e está focando-os no reino de Deus. Então toda a humanidade, todos, nenhum deles foi perfeito para poder cumprir a lei levítica, porque todos nós teríamos que comparecer diante do Senhor em adoração. Então todos, nenhum deles podia. Romanos 3:23 ele diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todos estão inseridos por aquela lei. Em Levítico 21, do 17 ao 23, então apontando para o homem perfeito. Somente ele não tinha pecado. Se você ler Isaías 53, versículo 9, ele diz, nenhuma violência foi achada nele, nenhum engano foi achado nele. Todos pecaram. Vocês precisam de Cristo, precisam se arrepender, receber Cristo e ser santos. A forma como ele apareceu diante da humanidade com pão e vinho, quando ele encontrou Abraão como Melquisedeque. Então, considerando que todos os homens, todas as pessoas, todos os cristãos são pecadores, por natureza, é por natureza. Então, é importante agora que esta geração tem que dizer, não, este coronavírus é algo que nós nunca vimos antes. Nós temos agora que, nós temos que voltar para o Senhor. E é por isso que você vê na lamentação do Senhor. Ele chama a atenção do céu e ele diz, céu, vem aqui, venha. Terra, venham todos vocês aqui. Venham ver o que os meus filhos fizeram. Eu criei os meus filhos, mas veja, eles se tornaram rebeldes. Eles viraram suas costas para mim. Ele os chama para testemunharem. Ele está dizendo que eles fizeram o inacreditável. Então, essa é a ordem da criação que ele criou. Então, ele diz que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Como é possível que o meu povo não conhece, não entende? Esta é a lamentação do Senhor. Em algum ponto, eles vão ter que retornar. Porque nós sabemos que na Nova Jerusalém, você vai ter que aparecer diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Você terá que comparecer diante do Senhor Deus. Não tem como escapar, todos terão que comparecer na presença do Senhor. Então é importante, extremamente muito importante, que a humanidade compareça diante do Senhor em santidade. Você não pode dizer, não, aqui na terra eu costumava comparecer em pecado, mas quando eu chegar no céu eu serei santo. Não, você vai ser julgado pelo que você fizer na terra. Este é o lugar para nascer de novo. Você não pode dizer que você vai nascer de novo no céu. Há tanto pecado e transgressão nesta geração. É muito triste, mas Jesus deseja lavar todas as iniquidades e todos os pecados de todos os homens e te purificar do pecado. Ele está desejando. Então nós temos que tomar vantagem disto, porque ele diz que há uma relação entre a perfeição e a santidade, a sua santidade, quando você aparece diante dele, depois de ter recebido a Cristo, e a perfeição e a santidade do altar, do santuário. Em outras palavras, você honra ele. Se você tiver tempo, veja no livro de Malaquias, capítulo 1, versículos de 6 a 10, ele diz, o filho honra o pai e o servo o Senhor. Se eu sou um pai, se eu sou um Senhor para você, onde está a honra que me é devida? Quando você traz animais cegos para sacrificar, esta geração que nós temos tem sacrificado animais doentes. Esta geração, eles vêm com imoralidade, eles até mesmo vêm no altar e eles praticam imoralidade lá. Há necessidade de arrependimento. É isso que o Senhor está dizendo. Arrependimento e apartar-se do pecado. E o sacerdócio do qual ele fala, o maravilhoso sacerdócio de Deus, que ele apresentou no livro de 1 Pedro, vamos ler agora o livro de 1 Pedro, capítulo 2, ele diz o seguinte, em 1 Pedro, capítulo 2, ele apresenta um poderoso sacerdócio aqui.
do qual vocês são participantes. Vocês não estão isentos? Novamente, algumas pessoas pensam, ok, o Senhor agora nos isentou dos requisitos levíticos. Mas ele diz, não, vocês agora são sacerdotes de Deus, todos vocês. Agora é requerido de vocês que vocês ofereçam sacrifícios aceitáveis a Deus. Em outras palavras, é requerido que vocês sejam perfeitos e santos. Vocês devem buscar a justiça e a santidade. 1 Pedro capítulo 2, eu vou ler dos versículos 9 ao 12. Ele diz o seguinte, ele diz, mas vocês são uma raça escolhida, um povo escolhido. Eu estou lendo amplificado, é por isso que é um pouco diferente. Um sacerdócio real, uma nação consagrada, uma nação santa, um povo especial para Deus, propriedade exclusiva de Deus, para que vocês possam proclamar as excelências, as obras maravilhosas e as virtudes e perfeições daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram um povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. Amados, eu insisto que, como estrangeiros e peregrinos, olha isto aqui na terra, neste mundo, vocês se abstenham dos desejos sensuais. Olha isto, esta igreja deste tempo presente está consumida pela sensualidade. É por isso que você vê a imoralidade e a carne sendo alimentada e entretida. Mas ele está dizendo que porque agora vocês foram chamados para este alto ofício, vocês têm que se separar e se tornar peregrinos estrangeiros exilados neste mundo. Portanto, isto requer que vocês se abstenham da sensualidade, dos desejos carnais sexuais que desonram, os desejos desonrosos que guerreiam contra a alma. Você mesmo é o seu próprio inimigo. Então, o chamado para o qual Jesus ganhou vocês, ele agora libertou vocês dos requisitos levíticos e das desqualificações que eram contra vocês para comparecer diante de Deus. Então agora você descobre que os requisitos são mais elevados, porque agora você é um sacerdote e você tem que ser santo, tem que viver como peregrino, você tem que ficar separado agora de tudo que é pecado, de qualquer ato que é pecado, povo abençoado. Então o que vocês vão fazer? Vocês têm que se arrepender, então. Esta geração tem que se arrepender. Esta geração tem que se apartar do pecado e se arrepender. Há um chamado, há um toque de despertar para o arrependimento agora. Em Efésios capítulo 1, eu vou ler o livro de Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. Ele diz, assim como no seu amor, ele nos escolheu em Cristo. Na verdade, ele nos selecionou para ele mesmo, como propriedade dele, desde antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, consagrados, separados para Ele, para cumprir os propósitos dEle e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então, quando nós comparecemos diante dEle, este é o padrão, porque agora Ele diz que o seu chamado como sacerdote foi planejado há muito tempo, foi planejado desde antes da criação do mundo. Então, o que você vai fazer? Entretanto, no livro de 1 Coríntios, ele define para vocês. Vamos a Mateus 5 antes de irmos a 1 Coríntios. Mateus 5, ele diz, vocês são o sal da terra. Uau! Então o que é que você vai fazer? Ele diz que neste sacerdócio você agora tem que exalar o sal de Cristo para o mundo. Mateus 5, 14 até o 16, ele diz, vocês são a luz do mundo. Então este é o dever sacerdotal que nós recebemos como igreja. Então novamente você não pode dizer, não, eu fui exonerado por Cristo e agora não há mais requisito levítico.
ele disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para aperfeiçoá-la, para completá-la e cumpri-la. Então, enquanto a lepra, a paralisia, a cegueira, a surdez e a mudez apontava em direção à imperfeição do homem, a imperfeição espiritual era cerimonialmente impuro. A impureza espiritual que nós tínhamos diante de Deus, que é a humanidade diante de Deus, aleluia, e os dois profetas estão isentos disso, porque vocês viram a glória deles, até mesmo no chamado deles, o Senhor disse, o seu pecado e a sua culpa foram removidos, e vocês viram a glória deles. Então estou dizendo agora para vocês que estão sintonizados, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que tratar com isso, vocês têm que lidar com isso para entrar na presença de Deus, onde normalmente Ele traz os seus servos e os instrui lá. É um reino maravilhoso, você não pode perdê-lo, apenas um pequeno vislumbre que Ele me mostrou é inacreditável. Eu compartilhei com vocês a Nova Jerusalém, mas agora o que vocês farão? Porque Ele está dizendo que vocês foram chamados para o ofício sacerdotal e vocês têm que agora manifestar a imagem de Deus. Então, se Ele está dizendo que Cristo Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e se o nosso Pai é o Pai das luzes, então você agora tem que manifestar a luz para este mundo que está perecendo. Isto é extremamente importante, você não pode escapar disso. Isso significa que você não pode desejar não participar, esse é o teu chamado sacerdotal. E Ele disse, você é o sal da terra, então você deve mudar o discurso desta terra. Você deveria mudar o caráter da conversa da vida nesta terra. Você não deveria ter se unido a eles como a igreja deste tempo presente fez, que quando eles criam algumas roupas imorais, você também pode comprar. Não, você deve efetuar uma mudança, você tem que mudar isto. Você deveria fazer com que as pessoas pensassem duas vezes antes deles comprarem qualquer coisa. Eu quero dizer, eu posso te dar um exemplo de uma das minhas filhas que falou comigo a respeito de um testemunho na escola. E ela disse que na escola de medicina lá, quando agora eles estavam registrando os alunos para novos cursos, e então a moça da administração lá, que estava registrando-os para os seus cursos no Hospital Nacional, né? Então, aquela senhora viu as vestes santas das minhas filhas. E então, ela ficava empurrando ela e mandando ela entrar lá atrás. Você fica lá atrás. E as outras estavam se registrando, entende? Ele estava registrando. Todos eles estavam mostrando as suas identificações, escolhendo os cursos e indo embora. Mas ela ficava empurrando ela para trás, dizendo, você fica lá atrás. E ela pegava outras pessoas. E ela falou, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Por que esta discriminação? Qual é o problema? E então, mais tarde, quando todos já tinham ido embora, então, é claro, ela teve que perguntar, por que você se veste assim? Por que você não se veste como as moças da sua idade, como as outras? Ah, você vem daquela igreja. Ah, então, ela disse, até mesmo eu sou uma líder de intercessão neste país, e ela se chamou de um grande nome, né? Mas a forma como ela estava vestida, com a roupa justa, calça justa. Então, a convicção, você deve mudar a conversa, o caráter da conversa nesta terra. Apenas pela maneira como você se veste, só isso já deve testificar. Você não deve seguir os outros. Você não pode dizer, eu me uni à maioria. Não, mas foi isso que a igreja deste dia presente fez. Então o Senhor está nos chamando para um chamado muito mais alto, muito mais nobre. Então você não pode escapar dele. Vocês são sacerdotes de Deus. Vocês cristãos, no seu lugar de trabalho, você tem que conduzir as pessoas para o Senhor. Este é o papel do sacerdote de Deus. É um sacerdócio mais elevado do que o sacerdócio levítico. Se você achou que você estava isento e exonerado do sacerdócio levítico, então repentinamente agora você fica chocado. O seu chamado sacerdotal agora é muito mais elevado, muito mais alto. É um chamado muito mais alto, porque agora você é um sacerdote de Deus na ordem de Cristo.
E o próprio Cristo, ele é um sacerdote de Deus na ordem de Melquisedeque, sem princípio de dias, sem registro de genealogia, ele agora permanece sacerdote de Deus para sempre. Foi isso que vocês herdaram. E além de tudo, vocês estão vindo para o glorioso reino de Deus. Tudo isso vale a pena. Então o diabo nunca deveria ter mentido para a igreja. É isso que o Senhor está ressaltando. Foi isso que ele falou ontem. Ele disse, não, todos nós fomos chamados para permanecer diante do Senhor e adorar ao Senhor e oferecer sacrifício de adoração diante de Yahweh. Então, a luz, o sal, esta é a sua adoração, este é o sacrifício sacerdotal, teu dever diante de Yahweh. Este é um tempo tão tremendo, povo abençoado. Eu estou feliz que esta hora chegou, a hora do acerto de contas, a hora da verdade. Quando agora isso pode ser discutido, assim como eu disse, a respeito das vestes, somente as suas vestes, quando eles verem, já deve conduzi-los para eles dizerem, não, eu sou nascido de novo também, eu preciso mudar as minhas vestes. A forma como você executa o teu trabalho naquele escritório sem corrupção, já deveria corrigir e mudar o ambiente e a conversa naquele escritório. É um chamado muito alto. E então agora, no mesmo chamado sacerdotal, olha isso agora, 1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, o que você deve ministrar diante do Senhor, como sacerdote de Deus agora, sacerdote de Yahweh. 1 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler do 9 ao 13, ele diz o seguinte... A partir do versículo 8 ele diz, eu estou lendo a amplificada hoje. Novamente, eu vou ler 1 Coríntios capítulo 4. Isso é o que ele diz do versículo 8 até o 13. E ele diz o seguinte, vocês se comportam como se vocês já estivessem cheios de sabedoria espiritual e não tem necessidade de mais nada. Então ele está se referindo à igreja deste tempo ao presente. Vocês já se tornaram ricos com dons espirituais e vocês, em sua presunção, ele usa a palavra presunção, em sua presunção, vocês já subiram, vocês já se sentaram no trono. Em outras palavras, vocês já estão reinando com Cristo. Ele está falando a respeito da igreja deste tempo presente, que se comporta como se já tivesse chegado. E tornaram-se reis sem nós. Ó, quanto eu desejaria que fosse verdade, que vocês de fato reinam como reis, para que então nós pudéssemos reinar com vocês. Versículo 9 agora. O versículo 9 é o nosso alvo, o que nós queremos ministrar. Então eu creio que me parece que Deus nos apresentou. Ele diz aqui, o Senhor nos apresentou. Deus nos apresentou, vamos pôr dessa forma. Eu creio que Deus nos exibiu, nós, apóstolos, no fim da fila, como homens condenados à morte. E estamos sendo expostos como prisioneiros na procissão. E nos tornamos espetáculo para o mundo. E mostrando e sendo exibidos no anfiteatro do mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Porque lembre-se que esta graça foi escondida até dos anjos. Ele diz, nós somos considerados como loucos por causa de Cristo, mas vocês são tão sábios. Então, quando você ministra, isso que ele está dizendo é a animosidade que Jesus atraía do mundo. Isaías, capítulo 53, versículo 1, quando ele disse que ele subiu de uma terra seca, terra seca. Então, ele é um broto tenro, com toda a fragilidade lá, na manjedoura. Herodes quer matá-lo, teve que fugir para o Egito e tudo isto, e então quando ele vem para pregar e apresentar-se na sinagoga em Nazaré, eles tentaram empurrá-lo no precipício abaixo. Quantas vezes eles tentaram matá-lo e ele escapou, até que finalmente eles o mataram. Mas a hostilidade, ele está dizendo, quando você está ministrando agora como sacerdote de Deus, quando Jesus vem e te redime dos requisitos levíticos que eram muito rígidos,
Entretanto, você não está isento agora destas marcas do sacerdote, esta ministração do sacerdote, onde ele diz, como prisioneiros no fim da fila, como prisioneiros de guerra, torna-se espetáculo diante do mundo, em um anfiteatro. Ele disse, fomos considerados como loucos, o mundo vai olhar para você como louco, aleluia. Considerados como loucos, e ele diz, então significando que o mundo não vai te respeitar, loucos por amor a Cristo, mas vocês são sábios, veja a igreja deste tempo presente, agora eles acham que já são sábios. Vocês precisam voltar, vocês têm que retornar, porque o Messias está vindo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são muito respeitados, mas nós somos desprezados. Então ele está dizendo que esta desonra, fraqueza, hostilidade contra vocês, isto é o que vocês devem ministrar e demonstrar na sua vida enquanto vocês ministram. Enquanto vocês estão ministrando, isto é o que deve aparecer. Isto é o que deve aparecer para que as pessoas possam ver isto. Enquanto você está ocupado ministrando naquela função que te foi dado, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 12, você vai ver que o mundo vai se voltar contra você, será hostil contra você, vai te caluniar e no fim vai te maltratar. Ele diz no versículo 11, até este momento estamos passando fome e sede, significando há um estado no qual o mundo te oprimiu. Jesus foi oprimido. E vocês também. Vocês recusaram o padrão do mundo. Então, a execução da tua vida e do seu ministério, na verdade, está contestando. Você está confrontando e contestando o mundo. Você não está concordando com eles. Na sua posição de sacerdote. Você está ministrando diante do Senhor. E é isso que deve ressaltar em você. Faminto e sedento, continuamente mal vestido e tratado com brutalidade e sem uma residência certa. Versículo 12. Nós trabalhamos para o nosso sustento, trabalhamos duro com as nossas próprias mãos. Quando nós somos repreendidos, amaldiçoados, caluniados, amaldiçoados e abusados verbalmente, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, nós recebemos com paciência e suportamos em silêncio. Quando somos caluniados, nós tentamos nos reconciliar e respondemos amavelmente. Nós nos tornamos como a escória do mundo. E como lixo em todas as coisas, até agora. Então, muito poderoso, ele está dizendo, não. Quando ele te removeu daquilo, há um requisito. Há um requisito. Agora, vocês estão lá bem no centro da presença de Deus, diante da arca da aliança de Deus, diante da nuvem de Deus. Você deve estar ministrando lá como cristão. Que tempo tão poderoso. É por isso que o Senhor está dizendo que é hora de mudar. E entretanto nós sabemos muito bem que se você não mudar, o diabo tem planos para você. Se você não mudar, se você der lugar a ele, ele vai te levar até a outra extremidade. O diabo é cruel. Ele não tem consideração, ele não tem respeito. Ele não tem honra para com aqueles que o seguem, como a igreja deste tempo presente que o aceitou. Gênesis 15:16, ele diz, se você continuar neste pecado, ele diz, quanto a você, novamente, Gênesis, eu estou lendo o 15, versículo 6. Então, na quarta geração, os seus descendentes retornarão aqui para Canaã, na terra da promessa, porque a maldade e a culpa dos amorreus ainda não se completou, finalizou ou terminou.
Então Deus os julgará, entende? Quando Ele os trouxer agora e chegar no tempo certo, Ele vai acabar com todos eles, Ele vai matar todos eles, os amorreus. Então o diabo vai continuar com vocês até que a taça da tua iniquidade esteja completa, esteja cheia. É por isso que você tem que cortar agora e você tem que dizer, não, eu não posso continuar a partir daqui. Você tem que cortar e parar com isso. Em um ponto, as pessoas traçam uma linha na areia e dizem, não, além daqui eu não posso ir. Eu vou voltar para o Senhor, eu preciso voltar para o Senhor. Caso contrário, no final haverá juízo, um juízo inacreditável. Eu vi a vida nesta terra depois que a igreja foi levada embora. E a vida se tornará absolutamente insuportável nesta terra. Apocalipse 17, versículo 6, ele diz, eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue do povo de Deus, e com o sangue das testemunhas de Jesus, que foram assassinadas. Quando eu a vi, eu fiquei admirado. É isto que o diabo quer para você. Ele quer que você continue no pecado até você estar embriagado pelo pecado. Mas se você ver a forma como ela acaba, quando finalmente Babilônia cai no capítulo 18, ele até mesmo adverte no capítulo 18, versículo 4. Não compartilhe, não se associe com ela para que você não compartilhe do destino dela. O fogo estrondoso que o Senhor usa para esmagá-la, a igreja que continua no pecado. Eu lhes digo, ela caminha para a tribulação e então se torna inacreditável. Ela luta contra Deus, ela luta contra os santos. E entretanto o Senhor está dizendo que a porta está aberta. Hoje você pode retornar. Agora você é um sacerdote. Você talvez diga que é muito difícil. Os requisitos levíticos são muito rígidos. Mas agora você tem um sacerdócio muito mais elevado. Deus exige de você alguns padrões seríssimos que você tem que passar por esta perseguição, esta separação onde você não é misturado. Se você se misturar com o resto da igreja, você vai ouvir de pastores que engravidou uma mulher aqui. E então agora aquela mulher está lá falando com a mídia, é sujo lá fora. No seu escritório, você sabe o que acontece? As esposas estão deixando seus maridos e coabitando e entrando em pecado com seus chefes. Então você não pode participar daquilo que está acontecendo lá fora. Em algum ponto você vai ter que se separar. Sim, você vai ter. Você realmente vai ter. Você vai ter que se separar em algum ponto. Você vai ter que sair fora. No livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 12, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte entrou pelo pecado, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Ninguém pode impedir ou escapar pelo seu poder, porque todos eles pecaram. Todos pecaram. Todos têm que retornar para Cristo. Então, este pecado perpétuo no qual a igreja está, agora tem que parar. Agora, a igreja agora tem que retornar. A igreja agora tem que voltar. Porque ela não pode sair do pecado que está no mundo. E então, ao mesmo tempo, voltar ao pecado. Não. Então, neste tempo, vai ser muito instrumental que o arrependimento esteja centralizado na igreja como a rota de fuga, o caminho de volta. A igreja tem que voltar. Porque você está de pé diante do Senhor. Você está sacrificando diante de Yahweh. E agora ele diz que a ordem do sacerdócio na casa dele, a santidade vai ter que exalar de você. Você não está isento dela.
A vinda de Jesus não isentou a igreja dos requisitos de santidade do Senhor, de uma vida cristã santa, de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Ele está dizendo que a justiça de Deus tem que ser ministrada diante de Deus enquanto você está ministrando lá, enquanto você está adorando como cristão. Caso contrário, Isaías disse, ai de mim, estou liquidado, arruinado. A inatingível santidade de Deus, você não pode. Adão e Eva não tinha como. Quando eles ouviram ele vindo, eles fugiram. Os filhos de Israel disseram, não, que Deus não fale nunca mais conosco. Quando ele veio aqui sumo, por voz ele me disse, eu quase matei todos eles. Ai, a igreja agora tem que retornar. É uma ordem muito elevada, é um protocolo muito alto de Deus. O alto chamado de ficar diante dele, o padrão é muito alto para comparecer diante do Senhor e adorar o Senhor. É por isso que vocês precisam das vestes de justiça. Vocês precisam de arrependimento. Então que o Senhor os abençoe. Obrigado.